quando você fala, Sayão, que o mal reina no mundo, o mal está entre nós, ele não existia no começo de tudo? Ou o mal sempre esteve lá meio escondido? Não, a ideia da Bíblia é o seguinte, é que quando Deus cria tudo, ele cria de maneira, digamos assim, perfeita. Não no sentido perfeito, na totalidade, que nada tem qualquer finitude e limitação. Mas a pergunta é o que é o mal? Essa que é a questão. Então, assim, a teologia cristã, de modo geral, ou o pensamento judaico-cristão, tem um pensamento que é muito expresso por estudiosos como Maimônides, né? Moshe ben Maimon, da tradição judaica, Agostinho, da tradição cristã, que vão dizer o seguinte: o mal não tem existência ontológica. O que quer dizer isso? É igual a ferrugem. A ferrugem existe? Só se tiver ferro. Entendi. Então, se não tem ferro, não tem como a ferrugem, não tem como ter doença se não tem organismo. Entendi. Então, ele não tem uma existência, digamos assim, essencial. Porque como é que eu defino o que é mal? Tem que ter um parâmetro, uma referência. Essa referência é Deus. Então, o mal tem a ver com uma rebelião, uma ruptura, uma oposição àquilo que é referência, àquele que é referência, que é o próprio Deus. Diferente do pensamento, vamos dizer, não bíblico, onde se entende, aí que é o drama da situação, que a realidade ela é composta na sua essência ontológica, constituinte de bem e mal. Quer dizer o quê? O mal nunca desaparecerá. Você está fadado a estar com ele. Então o pensamento bíblico é diferente. Por quê? Porque ele não se entrega a um fatalismo. Isso quer dizer que tudo aquilo que está numa categoria negativa, que se opõe à referência da divindade, eu estranho, eu rejeito, eu luto. Por isso que o pensamento bíblico tem o quê? Justiça social. Os profetas chegam pegando pesado. Não pode fazer isso. Isso é roubalheira. Isso é mancada. Isso é sujeira. Que isso? Entendeu? No mundo sem essa perspectiva, olha, não tem o que fazer. Né? As coisas estão assim, estão escritas nas estrelas. Não tem como mexer. Aí não. Então, quer dizer, porque a realidade original não é essa, você sonha com essa esperança que vem da palavra divina. Quando você olha o Apocalipse, pega no final, Nova Jerusalém, ela é uma volta ao Éden. Ela é o Éden urbanizado. Parece na figura da cidade o jardim de volta. Entendi. Entendeu? Então, nesse sentido, por isso que é um negócio interessante, que a cultura de inspiração bíblica, que atingiu parte da história do Ocidente e está presente no povo judeu, é uma cultura de transformação positiva, por causa dessa insatisfação com a realidade do mal, inspirada nessa realidade de Deus. Eu queria até colocar uma historinha. Você vai mudar do assunto ou não? Não, é dentro desse assunto mesmo. É porque, até completar ele, não sei se tem a ver com o que você vai falar, porque tem religiões até que dizem que o mal é intrínseco e não tem como uma coisa depende da outra, sabe? Aquela coisa de uma coisa o Yin Yang, aquele desenho do Yin Yang. O que seria o mal se não fosse o bem? Isso, exatamente. Além de, o Yin Yang coloca justamente isso. Além deles serem intrínsecos, o bem tem um pontinho de mal e o mal tem um pontinho de bem. O pensamento bíblico, como o Sayão bem colocou, mas é o oposto disso. Não é só ir contar uma historinha que ilustre isso que ele falou. É uma anedota dessas de internet, mas eu acho que ela do ponto de vista ilustrativo, ela é válida. Dizem que uma vez um professor desafiou os alunos em sala de aula e falou o seguinte: Deus criou tudo que existe? Sim. O mal existe? Sim. Então Deus criou o mal. Exato. Aí um aluno levantou a mão. É um pensamento que, se você parar para pensar, faz sentido. Ele criou tudo? Sim. O mal existe? O mal existe, sim. Então... Só que aí um menino levantou a mão e falou assim: professor, o frio existe? Existe. Ele falou assim: não. O que existe é a ausência de calor. O escuro existe? Não. O que existe é a ausência de luz. Entendi. Então, na verdade, o frio, do ponto de vista os químicos aí entendem melhor do que eu, o frio, na verdade, é a sensação provocada pela ausência de calor. O mal é a sensação provocada pela ausência de Deus. Não é nem de bondade. Não. Isso eu posso definir. Porque a bondade se define a partir de Deus. A partir de entendi. Deus. Você não fica uma coisa vaga. Exatamente. Se é bondade. Se eu puder definir inferno numa palavra única, é bem homilético o que eu vou falar aqui. Inferno é a ausência absoluta de Deus. Absoluta. É a ausência absoluta de Deus. É por isso que até quando fala do fogo que queima lá, é um fogo que não produz queimadura, ele produz angústia.
Fogo não produz angústia, produz queimadura. Exato. Mas o fogo que descreve ali é um fogo que produz angústia. Então, o que acontece? O mal é apenas Deus respeitando. Aí bom, se ele fosse um calvinista, a gente ia ter problema. Mas como eu tenho uma linha mais arminiana, né? Eu acredito no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é Deus respeitando a decisão humana, mesmo que for contrário ao que ele quer. Entendi. Só que quando Deus se afasta, o caos acontece. Porque quando Deus fala... Porque tem muito ateu que fala o seguinte, que Deus de amor é esse? Que ele fala o seguinte, ou fica comigo ou eu vou te destruir no inferno. É que o pessoal está comparando Deus como aquele namorado possessivo, que ele fala com a menina assim, ou você namora comigo ou então eu vou te matar. Não. Ela não é obrigada a namorar com ele, porque ela tem muitas outras opções de namoro. Mas nós não temos muitas opções de Deus. Você está entendendo? Então, quando Deus fala... Aí. Olha, quando Deus fala, fica comigo, senão você vai morrer, é como se a água... pudesse falar com o peixe assim, viva em mim. Posso fazer um... Por favor. Te amo, tá? Te amo, filho. Tchau, boa viagem. Vai com Deus. Tchau. Obrigado, viu? É como se a água tivesse vontade, a água pudesse falar pro peixe assim, peixe, viva em mim, senão você vai morrer. Não é que a água é uma possessiva, é porque o único jeito do peixe viver é dentro dela. Entendi. Então, vida só em Deus. Mas se a pessoa não quer Deus, então ele vai escolher o lado da sensação da ausência de Deus. E a sensação da ausência de Deus, como o caso do frio, como o caso das trevas, é o que a gente chama de mal. Então, per si, é isso que ele falou, o mal como ontologia não existe. O mal não é um ser ontológico. É uma negação. É uma negação. É o resultado de uma ausência. Entendi.